Versículo 1 a seguir. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração, para nossas famílias que aqui estão. Alguns irmãos, devido ao trabalho pela manhã, não puderam estar no culto à noite. A minha esposa, a missionária Janete, trabalhou à noite, foi para a ceia. Eu disse: agora à tarde você vai dormir, descansar, porque logo mais ela vai estar indo também trabalhar. Então a gente tem que saber conciliar as coisas. Se não tivesse sido de manhã para ceia, estaria aqui, né? Mas então estamos cultuando, servindo a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Quantos encontraram o texto sagrado, que digam amém? Diz assim a palavra do Senhor: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo não orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, famílias que aqui estão, sabemos que Deus é aquele que ama a família e Ele foi quem constituiu a família. O primeiro casamento que foi realizado, o juiz foi Deus. Vocês conhecem a história bíblica, mas Deus colocara no meu coração uma palavra para ministrar, baseado nesta história, neste episódio deste homem. Nós sabemos que ele não conhecia Deus, ele não conhecia Jesus, ele ainda não tinha tido o encontro com Jesus. Aleluia! E nós observamos, queridos irmãos, que é muito importante quando um pai de família, ele passa a entender que para a família dele ter êxito, para a família dele se manter linda, abençoada, próspera e tudo dando certo, ele tem que atrair Deus para dentro da sua casa. E nós estamos no ano em que Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, eu decidi a investir tempo com Deus e para Deus. Eu quero nesta noite, baseado neste tema, trazer uma palavra também baseada neste texto para a nossa vida, para a nossa família, e eu creio que você vai sair daqui hoje alegre, feliz, porque Deus ainda ouve a oração daqueles que oram. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Ele ainda opera, ele ainda realiza, ele ainda faz, ele ainda restaura a família, ele ainda ergue família, ele abençoa a família, ele faz a família prosperar. Até aquela mãe que é estéril, ele faz gerar filho. Este Deus é tremendo. E saiba de uma coisa, que Deus tem uma palavra para mim, para você, nesta noite no culto de celebração.
com a participação da família. Eu sei que você está aqui, talvez você conheça, ou seja, alguém da sua família não está bem com Deus, está distante de Deus, mas você está dando o melhor passo, que é estar na casa do Senhor, dizendo: Deus, eu dependo de Ti, a minha família depende de Ti. E quando nós lemos esta história, a palavra do Senhor fala deste homem, né? Havia em Cesareia, o texto diz bem claro, um varão por nome Cornélio, e a palavra do Senhor vai dizer que este homem, ele era um centurião. Um centurião é um soldado, um general, alguém que toma de conta de 60 a 100 pessoas. Ele é o que? Um líder. E este homem tinha esta posição elevada, mas ele também tirava momento para ter intimidade com Deus. Ele diz: eu preciso investir tempo com esse Deus que eu não conheço, mas sei que tudo existe por causa dele. Talvez Cornélio olhava para o céu e dizia: o céu é tão lindo quando está estrelado. Cornélio olhava para a natureza e dizia: a natureza e o céu refletem a glória deste Deus. Mas quando Cornélio olhava para a sua família, ele dizia: Deus é tão lindo, porque me deu uma família tão abençoada, tão linda. Eu preciso tirar tempo com ele, investir tempo com ele, orar, passar mais tempo com ele, e eu quero fazer algumas perguntas para ele. Eu preciso entender esse mistério. Eu ouço falar que em Jerusalém alguém morreu, foi torturado e ressuscitou ao terceiro dia, e eu sei que um dia eu vou ver este homem. Alguém um dia vai me dar uma orientação certa. E ele começou a orar, e ele começou a buscar a Deus e a trabalhar em oração, em jejum, e com certeza dizia: família, vamos orar, porque Deus um dia vai nos dar a resposta. E minha esposa, vamos orar, porque Deus vai nos dar a resposta. Meus filhos, meus servos, vamos orar e buscar a face deste Deus que é tão falado em Jerusalém, e eu sei que Ele tem uma resposta para nós. Primeiro ponto que o escritor de Atos dos Apóstolos, ele diz que este homem, ele era o quê? Piedoso. Ele fazia piedade, ele ajudava as pessoas, ele dava esmolas, ele tinha um coração voltado realmente para Deus. Ele orava a Deus sem conhecer a Deus, porque para conhecer a Deus precisa passar pelo caminho que é Cristo, precisa receber Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. E ele estava o quê? Este homem, ele era piedoso, e a palavra do Senhor vai dizer que ele era temente a Deus, piedoso e temente a Deus, um homem que tinha um temor ao Senhor, e por isso ele estava indo muito bem. A palavra do Senhor vai dizer que com toda a sua casa ele era temente a Deus, com toda a sua família. A família, a casa que perde o temor a Deus, não teme a Deus, a coisa não dá certo. Mas aonde há o temor, uma família que teme a Deus, obedece a Deus, vive em obediência ao Senhor e à sua palavra, ela é uma família abençoada por Deus. Ela é uma família que recebe a visita de Deus, do Senhor Jesus, do Senhor Espírito Santo, e que a presença de Deus está constante nesta casa, nesta família, que tira momento para buscar a Deus e é temente ao Senhor. O escritor de Atos dos Apóstolos, e ele está dizendo que ele e toda a sua casa era temente ao Senhor, e ele fazia esmolas ao povo. Ele fazia o quê? Esmola. Ele ajudava os necessitados. Mas ele não estava conformado com isso.
Cornélio, além de ser um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, com toda a sua família, ele fazia esmolas ao povo. Ele olhava para as pessoas necessitadas e ele sentia no seu coração o desejo de ajudar. E nós sabemos, a palavra do Senhor é bem clara, que quando alguém sabe o que é fazer o bem e não faz, está o quê? Está pecando. Cornélio, ele tinha no seu coração o desejo de fazer o bem, de ajudar, de estar sempre ali estendendo a mão para aquele que estava caído, necessitado, precisando de uma ajuda. Cornélio dizia: olha, eu estou aqui disponível para ajudar. A nossa geração de hoje está precisando de pessoas que tenham a virtude de Cornélio, coração voltado para Deus, coração temente ao Senhor e que olha para o seu próximo, não olha com desprezo, mas olha com amor e dizendo: eu posso ajudar, eu posso estender a mão, o meu Deus me dá força, o meu Deus me dá graça, o meu Deus me ajuda a ajudar aqueles que precisam. Talvez você diga: ó pastor, mas eu não tenho prata, não tenho ouro. Quando eu olho também no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo um homem dois homens que está ali, um paralítico, estende a mão de dar minha esmola, e disseram: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós lhe damos. E disseram: olha para nós, aleluia, recebe a cura, recebe o milagre, em nome de Jesus Cristo. Voltando para o texto em que nós acabamos de ler, Cornélio estava buscando ao Senhor. A palavra do Senhor diz que ele orava continuamente. Todos os dias Cornélio e sua família estava orando a Deus. O que eu entendo com isso? O que é que você entende? Talvez você pergunte: pastor, o que esta mensagem quer dizer para nós? A história deste homem, a Bíblia Sagrada. Ontem nós tivemos uma lição que ela é inspirada, é inerrante, palavra de Deus, a palavra do Senhor. Ela, onde você abre a palavra de Deus, ela traz algo extraordinário para a nossa vida. Mas quando nós olhamos para este texto, você vê um homem de posição elevada, mas curvado diante de Deus. Você vê um homem que tinha uma posição alta diante da sociedade, mas reconhecia a soberania daquele que pode, daquele que manda, daquele que está no controle de todas as coisas, daquele que abençoa a família, que honra ele com tudo que tem. Aleluia! E o interessante é que ele orava continuamente. Ele estava orando: Deus, todos os dias ele estava orando, buscando ao Senhor, orando pela sua casa, pela sua família, querendo resposta de Deus. E uma coisa eu aprendi, irmão, que o homem quando ora, a mulher quando ora, ele sempre terá uma visita de Deus. Quando você ora, você está adquirindo intimidade com Deus, comunhão com Deus. Cornélio, ele não conhecia Deus, já falei isso, mas ele tinha o hábito de fazer as suas orações, de fazer as suas esmolas, de orar continuamente ao Senhor. É interessante que ele está lá orando, quando aparece um personagem. E este personagem não é um servo que estava a seu serviço. Esse personagem não era alguém enviado da corte italiana para falar com ele. Esse personagem também não era a sua esposa, não era um filho ou uma filha. Este personagem era muito importante, porque esse personagem era celestial, estava vindo autorizado por aquele que tem todo o poder, que sabe, que conhece, que vê. Quando o homem e a mulher se curva diante dele para buscar a sua face. Agora o interessante é que o personagem sabia até o nome dele. Neste momento foi na hora 9 do dia, porque quem ora, irmãos, quem busca a Deus, há momento que ele tem visão.
Quem não ora, não tem visão, tem visagem. Mas quem ora tem visão claramente de Deus. Ele teve uma visão de um anjo. E esse anjo se dirigia a ele para lhe dizer, ele dizia: Cornélio. E ele, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm chegado à memória de quem? A memória de Deus. Tem chegado diante de Deus. Aí ele está ali, o anjo agora está falando com ele, dizendo para ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aleluia. Saiba de uma coisa: aquilo que você faz, aquilo que nós fazemos, a minha oração, a sua contribuição também na obra de Deus, a sua ajuda para alguém que está precisando, você estende as mãos. Saiba de uma coisa: que tudo sobe, irmão, não desce. Você está pensando que está descendo? Não, está subindo, está subindo, está subindo. Para onde, pastor? Está subindo para a memória diante de Deus. E tudo é registrado no céu. O céu é mais do que organizado. Saiba de uma coisa: tem pessoas que dizem: olha, eu não vou fazer nada na igreja porque não quero ajudar pastor, eu não quero fazer isso porque quem vai crescer é o pastor, é o nome do pastor. Não, saiba de uma coisa: que você é grandão no céu, porque tudo que você faz sobe para lá, vai para diante da memória de Deus. Oh, aleluia! Ele viu claramente uma visão, e a visão era de Deus, a visão era do céu, e Deus estava agora, através do anjo, orientando Cornélio a respeito do que ele queria saber de Deus. Você quer uma resposta de Deus? Vai orar. Quer uma resposta de Deus para a sua família? Para se mudar de cidade, se mudar de uma igreja, de uma cidade para outro país? Vai orar, porque Deus vai enviar o anjo para falar com você. Quando eu estava orando a Deus no Brasil, eu tinha uma vontade, aleluia, de sair, de pregar. E um dia Deus chega comigo, me dá uma visão, e esta visão, Deus me mostrava algo extraordinário e falava comigo e dizia: meu filho, daqui a 6 meses levantarei os teus pés, te levarei para fora desta nação, porque eu sou Deus contigo, e aonde tu chegar, eu estarei contigo. Muitas vezes será desprezado, perseguido, mas eu estarei contigo. Deus nunca promete para os seus filhos, aleluia, algo que você pensa: eu vou estar só no momento de glória, de conquista. Não, tem momento também de luta, de prova, de perseguições, de aflições. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Se Jesus sofreu, teve problema, dificuldade, rejeição, Isaías descreve o Cristo que nós amamos e temos ele como lindo, maravilhoso, glorioso, mas Isaías descreveu ele como um homem desprezado, sofrido, mas vencedor, e que conquistou não somente Jerusalém, mas conquistou o mundo inteiro. Então quem ora, ele recebe orientação de Deus. Que orientação de Deus para a sua vida, para a sua família, para você ter uma direção? Faça que nem Cornélio, ore continuamente, investe tempo com Deus, investe tempo com Deus em oração, porque Deus tem a resposta para você. Pastor, e qual será o resultado de tudo isso? Cornélio, ele começa como um homem piedoso, temente a Deus e toda a sua casa, e fazendo esmola. Ele sabia que, além de tudo isso,
ele precisava de algo maior. E qual era o algo maior, pastor? Ele precisava realmente de Deus. Ele queria Deus dentro da sua casa. Ele queria ouvir a voz de Deus. Ele queria entender os mistérios de Deus. Ele queria, com a sua casa e sua família, receber Deus, Cristo, Jesus, dentro da sua casa. Agora o anjo está orientando ele, pastor Falcão Ferreira. O anjo está dizendo para ele: ô Cornélio, agora pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Agora observe, irmãos, o que eu acho lindo é que o nosso Deus, tem pessoas que às vezes pensam, o pastor não sabe nem onde eu moro, o irmão, a igreja, não sabe nem onde eu moro. Mas deixa eu dizer algo aqui para você tão lindo. O Deus que tu serve, Ele sabe o endereço, Ele sabe o seu nome. Se você mora junto do mar, na beira da praia, aonde você mora, se você está morando perto do mercado Pingo Doce, Deus sabe tudo. Ou você está lá, olha, você se levanta de manhã na sua janela, olha para o continente, aleluia, quem sabe você diz: agora eu estou morando perto da Mercadona. Deus sabe também que você está lá perto da Mercadona. Mas uma coisa eu quero te dizer: você precisa cada dia adquirir para a sua vida, para a sua família, comunhão, intimidade com Deus, porque nada disso adianta sem Deus. Se você tem Deus, você tem a visita de Deus. Deus sabe aonde você reside, Deus sabe o endereço, e Deus estava dizendo para Simão através do anjo, dando todo o endereço e já indicando para quem ele deveria chamar para conhecer o projeto de salvação para a humanidade. Agora imagine Pedro, ou seja, Cornélio, ele chama ali os seus soldados, servos, diz: olha, eu preciso que vocês vão a Jope, porque eu recebi aqui uma visão, estava orando, e o anjo do Senhor me falou assim, 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 eu quero que vocês vão lá. Chamaram este homem por nome Pedro. Pedro, que as pessoas andavam correndo com medo dele, andava com a espada, depois do Pentecostes, transformado, agora ele é chamado para dar orientação a respeito da salvação. Ele agora é pastor para orientar as famílias que precisavam entender alguma coisa sobre Deus. E o anjo está dizendo: olha, ele está na casa de um Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. E esses soldados, esses servos, em obediência ao seu senhor, disseram: muito bem, senhor, nós iremos, fazemos o seu pedido, é uma ordem, nós vamos buscar esse tal Pedro, porque eu sei que ele tem uma palavra para o senhor. E eles foram, já próximo da casa, vocês conhecem a história, Pedro estava esperando preparar alguma coisa ali para ele comer. Aí ele vai para o terraço orar. Quem investe tempo com Deus, irmão, não perde tempo. Disseram: pastor Pedro, vamos já preparar alguma coisa aqui para você. Enquanto você prepara, eu vou falar com ele. Aleluia. E quando Pedro está lá orando, a palavra do Senhor diz que ele teve um arrebatamento de sentido. Ele teve uma visão que ele via um lençol que descia atado das 4 pontas do céu, e tinha todo tipo de espécies de aves, e o Senhor, a voz dizia para ele: Pedro, mata e come. E ele naquele momento disse: Senhor, nunca
pus nada impuro na minha boca. E por 3 vezes ele viu aquela visão, e o Senhor diz: porque tu chama impuro aquilo que eu santifiquei. Deus já estava dando um sinal para ele, porque os judeus não queriam conversar com os gentios, mas Deus estava interessado nos gentios. Deus estava interessado na família, nas famílias gentílicas que não tinham, que estavam distantes de Deus, na idolatria, na feitiçaria, no alcoolismo, nas drogas. Deus agora está dizendo: eu vim para arrancar, eu vim para salvar, eu vim para libertar. O meu filho veio para o que era seu, o seu não recebeu, mas todo aquele que receber, ele dá o direito de serem feitos filhos de Deus. Então você recebeu este direito, recebeu este poder. A sua família é filho de Deus, você é filho de Deus, a sua casa, a sua família pertence a Deus. Interessante, não tinha GPS, mas tudo que é orientado por Deus dá certo, irmão. Quando eles estavam chegando lá em frente à porta, chamando por Pedro, aí o Espírito Santo diz para Pedro: ó Pedro, não tema, recebe eles e vai com eles, porque eu enviei até a ti. E a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que Cornélio e sua família, seus amigos, todos estavam esperando a chegada de Pedro. Todos estavam esperando ali a chegada de Pedro. Nós observamos nesta história, nesta convenção de Cornélio, um homem piedoso, temente a Deus, pai exemplar em toda a sua casa, generoso, todos vocês, ou seja, ele tinha o que? Visões, ele orava a Deus continuamente, e ele era um homem conceituado, e dava um bom testemunho dele. E outra coisa, este homem jejuava também, ele jejuava. Que coisa linda nós encontrar uma história como esta, um episódio tão forte, tão poderoso na Bíblia Sagrada, de um homem que estava prestes a conhecer a Jesus Cristo através dos apóstolos, ou do apóstolo Pedro. O processo já estava adiantado, porque para servir a Deus tem que temer a Ele. Para servir a Deus, irmãos, também tem que a casa, a família, para estar diante de Deus, tem que todos temer a Deus. E nós observamos que ele já estava bem adiantado. Cornélio já estava bem adiantado, porque ele estava buscando a Deus, ele estava se humilhando diante de Deus. Aquele que se humilha diante de Deus, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus abate. O soberbo Deus abate, mas aquele que se humilha, Deus exalta. Muitas pessoas estão dizendo por aí: pastor, eu louvo a Deus porque estão me humilhando. E a palavra do Senhor diz que quando a gente é humilhado, Deus exalta. Diz: tu está equivocado, meu filho. É aquele que se humilha que Deus exalta. Aquele que se humilha. Cornélio estava humilhado, ele desceu no pó, ele colocou a boca no pó, e ele queria conhecer o Deus de Israel, ele queria conhecer o Deus da igreja primitiva, porque eu tenho a convicção que em Cesareia a notícia estava: olha, um Cristo que morreu, aí está a notícia que ele ressuscitou. E Cornélio queria realmente saber como foi isso, e estava orando, e agora o Senhor estava dando a resposta para ele através de Pedro. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, estava ele lá e a sua família. A primeira coisa, irmãos, que eu vejo, quando um pai de família ora, ele busca a Deus, ele glorifica a Deus, exalta a Deus com a sua família. Saiba de uma coisa:
que o avivamento nunca se aparta da casa dele, a glória de Deus nunca se aparta da casa dele. Cornélio havia buscado, pagado o preço, investido tempo com Deus, e eu vejo aqui que Cornélio já era defensa, ele já estava vivendo o ano de 2025, aleluia, ele já estava vivendo o ano de 2025. Eu sei que neste ano o avivamento vai chegar na tua casa, o poder de Deus vai alcançar a tua casa, a tua família, salvação de almas haverá, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, Deus será glorificado na tua casa. Eu sinto a presença deste Deus aqui, eu sinto Ele neste lugar. E quando Pedro chegou lá, Cornélio vai ao encontro de Pedro e se prostra, se joga aos pés dele. E Pedro disse: epa, não faça isso, eu sou homem que nem você. Se levanta. Com certeza Pedro pegou na mão dele, se coloca de pé, porque Deus quer falar contigo em pé, não é caído, não é prostrado. Aleluia. Agora nós, para falar com Deus, tem que se prostrar. Oh, aleluia. Eu sinto o Espírito de Deus aqui neste lugar. E Pedro, quando chegou ali na casa de Cornélio, a palavra de Deus vai dizer que estando Pedro estava ali, Pedro estava já na casa de Cornélio e estava ali falando das grandezas do Senhor, porque Cornélio disse: olha Pedro, eu mandei chamar a vossa excelência, o pastor Pedro, porque eu tive uma visão. E quando com certeza ele falou visão, Pedro disse: com certeza esse homem já estava orando há muitos dias, porque para ter visão tem que orar, para receber algo do céu tem que buscar, para sentir a presença de Deus, o mover de Deus, tem que buscar, tem que descer, tem que se humilhar na presença dele. E ele estava ali quando Pedro começou a falar do projeto da salvação, começou a falar do sofrimento de Cristo, que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele começa a falar do poder que há no nome de Jesus Cristo. Pouca mais Pedro observa que o Espírito Santo, a expressão bíblica, e caiu o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo se manifestou na casa de Cornélio, assim como no dia de Pentecoste. E a palavra do Senhor vai bem clara dizer que todos foram ali cheios do Espírito Santo e estavam falando em línguas estranhas, diácono Manuel, igual nossos irmãos lá no dia de Pentecoste. E Pedro disse: o que é isso, meu Deus? Até os gentios estão recebendo o que nós recebemos, porque esta promessa é para todos, é para todos, é para todos, é para todos. Esta promessa de salvação, esta promessa de redenção, esta promessa de batismo com o Espírito Santo, esta promessa de revestimento, esta promessa de poder, esta promessa de graça, é para todos que querem alcançar. Oh, aleluia. E estava lá seus amigos mais íntimos. Com certeza Cornélio já estava tendo a convicção: Deus vai fazer alguma coisa na minha casa, eu vou chamar meus amigos para participar comigo. Seus amigos mais íntimos, eu vou chamar eles para participar. Eu sei que a família deles vai ser, irmão, a família que serve a Deus, ela leva a família a também servir a Deus, a se prostrar diante de Deus. Imagine, irmãos, as famílias que estavam ali com Cornélio também receberam o Espírito Santo, foram tocados pelo poder do Espírito Santo, se converteram a Cristo. E naquele dia ali, Cornélio, sua família, seus amigos também
também foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo e também receberam o batismo nas águas, porque Pedro foi ali para fazer a obra completa, a obra de Deus, e ali com certeza já surgiu a nova igreja, porque o homem em sua casa e sua família estava orando a Deus. Aleluia. Quer receber as bênçãos de Deus? Leve a sua família a entender que ela precisa de Deus. Seja um pai exemplar, seja uma mãe exemplar, seja um filho amoroso com seu pai e sua mãe, seja obediente ao seu pai e à sua mãe. A palavra do Senhor diz que o filho deve honrar o seu pai e sua mãe, para que viva longos dias na terra. Aquele que não honra o seu pai e sua mãe, com certeza não vai viver longos dias, mas aquele que honra o pai e a mãe, terão longos dias na terra, de vida na terra, porque Deus preserva, Deus cuida. Aí o seu filho, você que ora, você que busca Deus com a sua família, com certeza o seu filho vai entrar na melhor faculdade, com certeza Deus já está projetando tudo para o seu filho. Talvez você diz: eu não tenho condição, mas você tem um momento de oração, então deixa que a condição Deus dá. Talvez você diz: eu não estou podendo, você diz: não posso, mas se você está orando, falando com quem pode deixar que Ele pode, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Eu lembro-me que eu fui criado com a minha avó, e quando eu ouvi ela orando, dizia: Senhor, eu te apresento o meu neto. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Ela orava em mistério, muitas vezes ela falava em línguas estranhas. O Senhor me fazia entender. Eu, adolescente de oração, eu entendia tudo o que ela estava falando. Eu dizia: vó, você estava falando em mistério, eu estava entendendo. E Deus falava através dela com a minha vida. E ela orando, dizia: Senhor, quero que o Senhor use este neto que o Senhor me deu. Eu quero que ele seja um instrumento nas tuas mãos, seja um missionário, que através dele o Senhor faça milagre, prodígio, maravilha. E ela orava e ela buscava. Hoje aqui eu vi uma atitude muito linda do nosso querido pastor Tiago, quando chamou o seu filho aqui e estava passando para ele o legado. O desejo, a vontade do pai é ver o filho servindo ao Senhor, morrer servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. A família que conhece a Deus, o pai que conhece a Deus, ele quer levar sua família ao céu, ele quer levar a família ao céu. Ele não aceita separação, ele não aceita divórcio, ele não aceita divisão, ele não aceita contenda. Ele vai para a oração, ele vai para os pés do Senhor, ele diz: Senhor, me dê vitória, me dê graça, entra na minha casa, na minha família, vem mudar todo o cenário. Aleluia. Quer ter vitória? Siga as lições de um homem que ainda não conhecia o Cristo que você conhece. Ele não havia recebido o Cristo que você já recebeu. Nós temos Cristo, nós temos o Cristo vivo, poderoso, aquele que está conosco, com as nossas famílias. Se coloque de pé, as horas se vão, as horas se vão ou se foram. Saiba de uma coisa: Deus não faz acepção de pessoas. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Saiba de uma coisa, meu querido
irmão, minha querida irmã, que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. A igreja não pode fazer acepção de pessoas. Você não pode fazer acepção de pessoas. Você tem que ter o coração de Deus, o coração para Deus, que ama, que abraça, que beija e que quer ver Deus trabalhando através da sua vida, da sua família, da sua casa. Saiba de uma coisa, que a sua casa, a sua família é projeto de Deus. Eu convido as famílias que aqui estão